Salutam, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um estudo a partir do capítulo 14 da Gênese. Nós vamos falar da ação dos espíritos sobre os fluidos, as criações fluídicas e a fotografia do pensamento. Tá? Os espíritos, eles possuem uma capacidade de manipular também. Nós estamos envoltos, o nosso universo está envolto no fluido cosmo-universal, ou fluido cósmico universal, que é a essência, a essência divina, vamos dizer assim. E a partir desse fluido cosmo, que é a atmosfera dos seres espirituais, ele desenvolve outros, esses fluidos espirituais, que é o que a gente vai falar aqui, ele constitui em um dos estados desse fluido cosmo universal. Então, esse elemento, os fluidos espirituais, é o elemento de onde os espíritos retiram os materiais que eles precisam para operar. E aí, esses fluidos também, a gente sabe que ele não é perceptível a visão, a audição de todos os que aqui estão encarnados. Eles são perceptíveis sim a visão e a audição do espírito, mas às vezes eles escapam os sentidos carnais. Os espíritos, eles atuam sobre os fluidos espirituais. Eles manipulam de acordo com o pensamento e com a vontade, tá? Para os espíritos, o pensamento e a vontade, elas são como as mãos, são para o homem. Então eles empregam ali o pensamento, eles colocam ali a vontade do que quer ser feita e aquilo se torna materializado. Assim como nós pegamos uma madeira e ali começamos a cortar, usar as ferramentas necessárias e criar um banquinho, por exemplo, é o que eles fazem, porém de uma forma diferente, que é a condição que eles têm de estar atuando com esse fluido e de estar criando toda a atmosfera deles, Tudo que existe no plano espiritual é plasmado a partir do fluido espiritual, a partir de todo esse contexto. Pega o fluido, junta vontade, pensamento e adquirem e criam-se várias coisas. Como um químico, muda os gases, ele muda as formas, ele vai intercalando e ele vai descobrindo novas coisas, os espíritos também fazem isso com esses fluidos. E eles vão combinando eles segundo certas leis, que é a grande oficina e o grande laboratório aí, da vida espiritual, tá? Essas transformações, elas resultam de uma intenção. Então, primeiro vem a intenção, eu quero criar isso. E aí, a partir dessa intenção, é materializado aquilo que o espírito deseja. Em outras vezes, também são produtos de um pensamento inconsciente. Pode não ter vontade de fazer aquilo, mas a intenção, a energia, a vibração que aquele espírito se encontra naquele momento faz com que aquilo seja criado. E assim também, por exemplo, que eles se fazem visíveis para nós. Eles usam esse fluido, eles manipulam a vontade. Por exemplo, um espírito geralmente ele se apresenta de acordo com a última encarnação em que ele esteve aqui no planeta. Não que isso seja uma regra, tá? Alguns podem sim materializar de outras passadas, às vezes foi alguém mais conhecido, algum cientista, que fez uma descoberta, então já tem ali um reconhecimento da vida quando ele esteve aqui encarnado e ele quer se apresentar daquela forma para ficar até mais fácil o acesso. Porque às vezes ele vai falar para algumas pessoas que a partir daquele momento pode estar
tendo um peso maior, escutar do fulano, que era um expert naquele determinado assunto, do que, por exemplo, se a última reencarnação dele, ele foi um fazendeiro, né? Alguém que tomou conta aí de uma lavoura, alguém responsável por esse setor agrícola, e hoje ele vem trazendo, não que ele não seja capaz de passar, mas é mais ou menos por essa forma. Eles vão se apresentar de acordo com o que lhes convém naquele momento e de acordo com o entendimento também, né, de cada um. Eles apresentam sempre com o vestuário, né, os sinais exteriores, assim como alguns, por exemplo, que tiveram vamos supor, uma mão decapitada. Então todo mundo conhecia ele sem a mão. Se ele vai se apresentar para aquelas pessoas, ele vai se apresentar daquela forma, ele vai mentalizar a última e aí não vai apresentar esse membro, né, a mão, no caso amputada, mas nem por isso ele não tem todo o perispírito. Isso aí seria mais ele vai plasmar aquilo de acordo com o que era, para ficar de mais fácil reconhecimento, né? Algumas épocas também, se era um soldado da guerra, ele vai se apresentar ali com uniforme, às vezes até com, né, uma arma, porque ele se sente naquela condição. Isso tanto para espíritos elevados, tá, gente? Quanto para espíritos que ainda estão em processo de desenvolvimento, que ainda estão no processo de, não vou falar, vamos colocar o termo assim, de ignorância. Ignorância do termo exato da palavra, de ignorar ainda algumas questões, algumas leis, né, de acordo com o entendimento que eles têm. O pensamento do espírito, né, ele cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Então, para o espírito, que é também fluídico, esses objetos eles continuam reais, como eu disse, a questão da apresentação, né, que alguns têm, alguns que eram, igual eu disse, de alguma guarda, ele vai colocar com todo aquele vestuário, alguns na época lá do medieval, né, que faziam batalhas, eles vão vir com escudos nas mãos, assim como alguns que foram padres, eles vão vir todo com a batina, eles vão plasmar todo o pensamento usando esse fluido para se apresentarem e para criar outras coisas também, assim como se pode, hoje em dia não é tão comum mais, mas lá atrás, no processo de inicialização, quando estava tendo aqueles fenômenos, né, as mesas girantes que foram por onde começaram os processos mediúnicos, depois onde começaram a ter as pranchetas e ia direcionando as letras, que foram as primeiras formas de comunicação, plasmavam-se também, por exemplo, somente um rosto, né, ou somente uma boca falando, né, emitindo o som mesmo, e isso depende muito do grau de evolução e do que é necessário e o que é permitido naquele momento devido, né, para cada um. Nós temos também aqui, essa parte eu faço questão até de ler, porque fica mais fácil a compreensão, né? Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. E é dessa forma que os espíritos conseguem se ver, vamos dizer assim, do outro lado, onde eles detectam a intenção de cada um. Porque se eu penso algo ruim,
se eu penso em fazer uma maldade com alguém, eu automaticamente eu vou estar impregnando aquele pensamento todo no perispírito e com isso os que estão, né, nessa condição de ver esses tipos, né, diferentes, essas formas diferentes aí, eles vão conseguir ver também. É por isso que quando falam que depois do desencarne é que as coisas realmente se mostram, porque a gente pode aqui esconder muitas coisas por trás do corpo, mas no plano espiritual não tem como, porque o pensamento plasma, o pensamento reflete e automaticamente quem está na mesma condição, né, os que estão na mesma condição, no caso espiritual, conseguem ver com muito mais clareza e aí vai ver realmente a intenção de todo o pensamento. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos, onde os raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como no ar, ondas e vibrações sonoras. Né? Foi o que eu acabei de dizer aqui, dando esse exemplo dos pensamentos que são criados e são escancarados aí para os espíritos, né? Para o plano espiritual. Tem uma outra questão que eu quero colocar aqui, que eu vejo que é de muita importância, onde eu já disse até ali atrás que eles podem ser até inconscientes. Quando a gente vê aquela passagem na Bíblia onde Jesus fala, né, orai e vigiai, esse é um dos pontos que eu quero colocar não só para os desencarnados, os encarnados também, eles têm uma coparticipação muito grande nesse processo, porque o pensamento ele é do espírito, e os espíritos hoje a gente pode ver que tem várias condições hierárquicas, mas pegando por esse contexto hoje, espírito encarnado e espírito desencarnado, nós estamos, né, na categoria dos espíritos encarnados, né, reencarnados, no caso, aqui no planeta, mas nós também emitimos essas ondas. E essas ondas, elas também vão para o universo, elas são plasmadas e é de acordo com essas ondas de pensamento que nós temos que o plano espiritual vê realmente a intenção de cada um. E aí eu coloco a seguinte questão para a gente pensar e refletir também nessa condição hoje de espíritos reencarnados, plasmando, usando conscientes e inconscientes do fluido espiritual. Vamos colocar aqui, eu sou uma pessoa que fico mentalizando uma coisa ruim. Eu quero que, por exemplo, eu não gosto do fulano, então eu não quero que ele se dê bem, né? Um exemplo, tá, gente? Assim, para ficar mais fácil a compreensão. Nossa, eu não gosto, o fulano, ele me prejudicou e eu me senti lesada por ele, então tomara que ele for assaltado na rua e eu estou mandando aquela onda ali, tomara que ele for assaltado, eu quero o mal, eu desejo, né, para aquela pessoa que ela pague na mesma moeda. Automaticamente, aquela onda foi transmitida para o universo. E aí, se naquele momento estava passando uma pessoa que não tinha boas intenções, que já usa desse artifício do roubo para se dar bem com outras pessoas e captou essa onda vibracional que de certa forma eu estou mandando, tá aqui do ponto A para o ponto B. Mas se tem um ponto C que está mais próximo do ponto B, ele vai sintonizar essa onda e vai entrar naquela frequência. Ele poderia até nem estar com aquela pessoa ali de alvo, né? Vamos dizer assim. Mas se ele entrou, falou, opa, já acendeu a luzinha, eu tenho aquele alvo. Então, vai lá, rouba ele, e aí aquela onda que consciente, porque eu desejei o mal, mas inconsciente, eu não sabia como funcionava essa onda vibracional,
e que eu consigo fazer isso, né, como espírito, na condição encarnada, mas eu consigo, porque eu sou espírito, independente de estar aqui no físico ou do lado espiritual, e aí aquilo aconteceu. Então eu sou corresponsável. Eu tive o pensamento, eu joguei a minha vontade, eu não executei, mas teve outro que estava passando próximo no momento e que captou e concretizou o ato. Então é muito importante vigiarmos o pensamento, porque o pensamento ele é fundamental nesse processo. Se eu mentalizo coisas boas, se eu vibro coisas boas, produtivas e que vão agregar, eles com certeza elas vão se concretizar. E para finalizar aqui, eu quero fazer também mais uma leitura, tá? Desse último parágrafo aqui. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler a outra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios, bons ou maus. E como sabemos, o sol nasce para todos, Deus permite que coisas boas aconteçam, claro, devem acontecer, é esse o caminho, é o processo de evolução, mas também permite que coisas não tão boas aconteçam, porque são nessas coisas que fazem a gente começar a refletir e, vamos dizer assim, que o mal, ele é um impulso que é dado ao bem, para que o bem seja executado, para que ele não fique na inércia e, a partir daí, criar a evolução. Não vamos julgar, né, o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Se está aí, se Deus permite, é porque faz parte da criação, é porque faz parte de um processo e, basicamente, é isso. O estudo de hoje, os fluidos, né, as criações, as fotografias do pensamento. Então vamos parar um pouquinho mais, refletir o que nós estamos pensando para entender o que eu estou mandando, o que eu estou emanando para o universo. Muito obrigada pela atenção, gratidão por mais esse momento de estudo, de reflexão e que Deus abençoe a todos. Namastê.